Bem-vindos ao Sem Roteiro, um podcast pra gente falar sobre tudo, inclusive sobre nada. Quantas formas de falar bom dia? Bom dia não. Bem-vindas eu já falei, será? Ah, já tem algumas aí, né? Já são mais de 70 episódios, né? É que hoje eu sinto que eu tô um pouco séria. Hoje é quinta-feira, dia 19 de março, eu sou a Nina. E eu sou o Dux. E hoje é aniversário do Dan, o irmão do Du. Aniversário do meu irmão. Parabéns, Dan. Beijos, Dan. E hoje a gente quer falar de um assunto um pouco mais sério. Você viu que a Suécia anunciou o fim da educação digital, né? Pelos computadores. E tá voltando a Fazer material impresso, material né? impresso, né? Isso me fez pensar bastante, assim, porque a gente foi criança que tava bem nessa transição, assim, né? Uhum, E é engraçado, assim, como impacta diferente, né? uhum, Eu acho que só o digital, sabe? Essa coisa do não escrever mais, né? uhum, Realmente prejudica muito, né? uhum, Porque apesar da gente ser, não só cronicamente online, assim, mas eu tenho computador em casa desde os... Foi em 97, então desde os uhum. quantos? É, com menos de 10 anos, né? Então, e eu usava muito mesmo, né? Uhum, Seja pra jogo, seja pra, tipo, descobrir como usa um uhum. Word, porque eu Sim. fui essa criança, né? Uhum, E aí, tipo, com 10 anos eu já sabia mexer em HTML, então foi uma coisa assim. Eu tive muito contato com isso, mas eu nunca deixei de sim. escrever, né? Eu sempre conto a historinha do. Que eu falei. Eu tinha o quê? Foi na segunda série? Segunda série eu tinha quanto? Ah, uns 7 anos, 6, 7 anos, né? Não, acho que é 7, 8 7, anos. 8 anos, isso aí. 7, Eu 8 tinha 6, anos. 7 anos. Então, aí eu decidi que eu queria mudar minha letra, e aí eu peguei o livrinho do Marcelo Marmelo Martelo, que era o livro que a gente tava lendo na época, Uhum. e eu nunca esqueço disso, eu tava em promissão. E eu falei, não, eu vou reescrever ele inteirinho até eu conseguir chegar na letra que eu queria ter. Caramba. Parece fanfic, mas é verdade. Uhum. E eu meio que fiquei assim pro resto da vida, né? Meio bitolada. E aí tem essa coisa do cognitivo mesmo, né? Sim. Tem esse negócio, né, de você aprender, acho que melhor enquanto você está realmente exercendo a atividade de escrever, né, manualmente, Uhum, de ler mesmo um livro físico, de uhum. fazer alguma atividade que não seja só digital, né? Eu acho que tem essa diferença do digital e do físico, né, também. Eu acho que isso impacta também no tipo de atenção que as Hum, crianças, não só as crianças, mas os adultos mesmo, e uhum, pensando na gente mesmo, né? sim. Durante a pandemia, assim, eu sempre fui muito de ler livro também, mas durante a pandemia eu meio que perdi isso, porque, por um lado, eu tava ainda, né, no pico ali do burnout e tudo mais, então eu tive aquela ressaca literária, né? Uhum, Então, pra mim, foi muito difícil, ainda é muito difícil eu pegar um livro, porque me dá ansiedade, hum, sabe? E eu acho isso muito prejudicial. Mesmo que eu sim, consiga sim. ler, eu sempre tô lendo matéria, sempre lendo coisas Uhum, no celular, eu acho que tem um impacto, sim, principalmente no sentido de você ler ficção, uhum, sabe? Porque você precisa ter esse recurso, e não só de assistir série e tudo mais, porque tudo bem, sabe? uhum. Mas você não tem nenhum tipo de leitura que te tire um pouco, sabe, só da vida real, só da notícia, eu acho que é muito prejudicial pra saúde mental. Uhum. É, eu não sei como que, né, hoje estão utilizando os meios digitais assim, se nas escolas, desde, né, das escolas particulares às escolas públicas, né? Se estão usando só computador nas escolas. É que esse é um negócio da Suécia, né? É porque tem tipo. Tem aquele que a gente já viu acontecendo nos Estados Unidos que tem muita gente que não sabe escrever, tipo, letra cursiva, sabe? Não, eu acho que é uma realidade em todo lugar, É, né? né? No mundo todo, provavelmente. Isso. Quer dizer, não sei se no mundo todo, porque o mundo todo é muito grande, né? Aham, porque, tipo, as letras cursivas não parecem as letras do computador, né? Uhum. Então tem um pouco dessa, tipo, a pessoa não consegue distinguir, assim, o que que é uma letra minúscula do que é uma letra maiúscula, vamos dizer assim. Aqui, acho que isso não é uma realidade muito do Brasil, porque, por exemplo, que a gente acompanha da Yoyo, por exemplo, Hum, ela ainda escreve letra cursiva tudo mais, né? uhum, Quanto isso realmente impacta no Brasil, mas uma coisa que eu acho que fez muita diferença foi a proibição de celulares. uhum. É, eu ia chegar nesse ponto também, porque, é, lógico que ter o aprendizado online é uma coisa, né, também, que tem vários problemas que eu já vou falar também, mas principalmente tirar o celular das crianças na escola, né? Uhum. E é isso, é literalmente tirar das crianças, porque é um monte de gente ali muito nova que também já tinha acesso ao celular, né? Inclusive, hoje, essa é uma matéria horrorosa sobre os alunos de um colégio de Perdizes, não vou falar o nome porque, Uhum, né?
É só procurar aí nas notícias. É um colégio particular em Perdizes que os alunos criaram um grupo Uhum. para classificar que meninas ali eram. Qual a palavra que eu posso usar sem ser tão agressivo? Acho que nem dá pra não ser agressivo, é muito agressivo, né? Mas abusar É. de forma sexual. Uhum. Acho que assim pode, né? Pode, pode. Não consensual. Uhum. E fazer um ranking disso, assim. Sim. E são adolescentes. Uhum. A gente não pode tratar isso, porque sempre foi assim. Tá Uhum. bom, mas não pode continuar sendo assim, sabe? Tudo bem que tá ali numa fase que tá mais assim, nessa coisa, ai meu Deus, os hormônios e tudo mais, mas Sim. isso não justifica eles pensarem que precisam abusar de mulheres pra conseguir satisfação, entendeu? Uhum. Essa é a cultura do estupro. Não deu Uhum. pra não falar a palavra. Sim. Porque é isso, entendeu? É muito sobre machismo. A gente tá tendo recordes. Todo dia uma mulher morre. Uhum. Na verdade, eu tô jogando bem pra baixo, né? Sim, sim, são muito mais, né? Todo dia tem notícia. Tá cada vez mais aumentando. Eu acho que é um assunto que não dá pra gente não falar Relevar, né? sobre, né? Eu acho que é muito sério. Então, tem esses grupos de Discord que agora estão falando sobre, né? Mas é uma coisa que também existe há muito tempo. Sim, Então, isso sim. precisa ser regulado, sabe? Uhum. Teve agora a Lei Felca, né? Uhum. Que vem tudo nessa mesma. Eu acho que na mesma discussão, né? Que é dessa regulamentação, né? Também na internet. Né, Uhum, que é as plataformas se responsabilizarem uhum, e ter que, de alguma maneira, tirar isso um pouco do ambiente escolar, né? O lugar da escola seria o lugar, né, de que deveria ser aprender seguro pra isso, todo ser mundo. seguro, tudo. Exato, porque, né, muita gente também, eu lembro que dizia que era. Quando a gente era adolescente, existia, tipo, o bullying na escola, saiu da escola, acabou o bullying. Não, isso não é verdade Isso não é mais mais. verdade, porque, né, todo mundo tá sempre conectado. Então, às vezes o seu espaço, né, tipo, antes que você sofreria o bullying era na sua turma né, do seu ano. Uhum, Agora você pode sofrer bullying pela escola inteira o dia inteiro, entendeu? uhum. Então, ter Já era essa. grave, eu É, acho. E eu acho que a escola sempre lidou muito mal com isso. Porque uhum, vai naquela, ai, mas eu não sou criança, sabe? Tipo, o sim. comportamento violento, São ele só sempre foi só palavras, né? passar a mão, sabe? Uhum, Você só passa a mão e machuca. sim. E eu acho que é pouco eficiente só suspender aluno, né? Uhum, Eu vi uma outra matéria falando sobre. Matéria não, né? Foi alguém comentando. Que a professora, ela viu uns meninos sendo os misóginos com as meninas e tal. uhum, E aí falou que eles tinham que fazer um trabalho uhum. sobre feminicídio e apresentar para todas as turmas. Então eu acho que isso é muito mais produtivo, sabe? Uhum. Muito mais Sim, sim. eficiente. Porque eu acho Uhum. que desensibiliza mesmo no sentido de tá rolando muito. Tem um negócio que, tipo, eu sei que eles estão falando essas coisas, mas geralmente estão só reproduzindo mesmo, né? Assim, sem levar em conta o caso inteiro, né? Sem levar em conta os problemas que isso pode causar, que isso causa e por que que eles estão Os falando dessa impactos maneira. reais, né? Enquanto você tá ali conversando com seus amigos, não é uma coisa que é real, sabe? Eu acho Uhum, que fica naquela coisa, mas eles só estão falando. Mas sim. começa no discurso, Uhum, sabe? A gente não pode só falar, são só meninos falando. Não, porra. uhum, Não, já tá mais que provado que é exatamente por eles conversarem sobre isso de uma forma natural, sabe? uhum, Como se fosse conversa que você joga fora, assim, sim. que esses casos seguem acontecendo, sabe? Uhum. Esse é só o primeiro passo da violência. Sim, porque eles E. estão pegando um discurso de pessoas, né, muito mais velhas, né, que estão na internet, né, principalmente, e aí estão reproduzindo isso logo para os adolescentes, para os pré-adolescentes, né, coisas que, tipo, antigamente você não teria esse acesso a esse tipo de discurso, né, assim. Não, claro, acho que sempre tem, porque às vezes tem de casa, né? Não, é É muito claro, mais profundo. claro, sim, mas eu Mas eu digo acho que que com tantas comunidades de red pills, de pessoas misóginas, tudo, é que a gente isso leva daí se muito. expande, né? Isso me incomoda um pouco, porque assim, é lógico que é o discurso Red Pill, mas ainda é um discurso que
sempre tem pequenas coisinhas em qualquer conversa de homem. Claro, claro. Sabe? Não, a gente não pode pegar só pelo extremo Lógico. e achar que é só o Red Pill que fala esse tipo de coisa. Eu acho que são nas minúcias também, sabe? E aí isso vai crescendo. Tipo, eu pesquei isso aqui, Isso. então isso faz sentido com essa outra coisa mais extrema que eu ouvi em algum outro lugar, Isso né? é só um reflexo, né, de uma sociedade machista, né? Sim. Então, e tem né, esse negócio, mas eu acho que essa parte mais, vamos dizer, extremista, assim, do discurso atingir pessoas que tão jovens, assim, né, principalmente, Porque é que onde começa, já né? vão desensibilizar eles sobre qualquer assunto e ter raiva das mulheres. É porque começa desde criança. O homem é educado a odiar tudo que é feminino desde criança. Tem aquele vídeo que viralizou, Acho sempre que a gente viraliza, até né? comentou aqui também. Dos meninos que eles vão no cabeleireiro e aí o cabeleireiro coloca aquela capinha, né, pra cortar o cabelo assim, da Barbie, e ele assim tem uma reação muito agressiva, Sim. sabe? E isso é ensinado. Não é uma coisa. Gente, criança aprende tudo. Sim. Não é uma coisa que, é dele. Entendeu? É uma coisa que acaba sendo incentivada porque fala, mas isso não é nada. Em vez de falar assim, filho, olha, isso aqui não é legal. Por muito tempo, eu penso muito sobre ter filhos, porque eu acho que, exatamente por eu querer, eu preciso pensar nisso de uma forma muito responsável. E eu sempre pensei no receio que eu tenho de ter meninos, sabe? Porque apesar do que a gente pode educar, né, e vai educar a criança dentro de casa, assim, o mundo fora e o mundo até mesmo dentro do computador é uma coisa quase que você não consegue controlar, né? Eu acho que, sim, vem muita educação, sabe? Mas a gente não pode ignorar como ele é um serzinho. Ele vai ser um serzinho à parte da gente, né? Não, acho que é muito difícil você só responsabilizar na sociedade, sabe? Mas não dá pra ignorar que também é um fator. Sim, né? Cada um tem que fazer sua parte, óbvio, né? É porque também acontece o contrário, né? Com homens, nem tanto. Mas a culpa sempre vai cair na mãe. Mas aí a mãe que não fez, a mãe que sei lá o que lá, sabe? Então, existe esse peso, né? E eu acho que, assim, exatamente por eu querer, assim, eu não posso só querer só. Vou engravidar e tá tudo bem, né? Eu penso de uma forma muito mais, tipo, eu consigo lidar com esse tipo de responsabilidade. Porque, para além de ser bonitinho e tudo mais, essa pessoa vai existir no mundo, sabe? Sendo mulher, sendo homem. Ter mulher ainda me deixa muito mais ansiosa, porque eu sei como é viver sendo mulher no mundo, né? Parece que, apesar de tudo, ainda tá piorando, né? Então, e às vezes eu repenso, assim, sabe? É muito complicado, assim. Então, sempre a gente vê matéria sobre o que tá acontecendo, né? E tem a nossa sobrinha, né? Então, a gente... É um assunto que me pega muito, assim, sabe? Das próximas gerações e tudo mais, né? O que a gente vai deixar pra eles. E a gente tem um impacto, né? Sendo adulto, eu acho que todos os adultos têm que cuidar de todas as crianças, assim, sabe? Eu não acho que você pode só ignorar e falar assim, mas isso aí é o pai que resolve. O pai que cria, ele que vai Em algum educar. nível, sim, né? Tipo, o pai que vai educar e isso é só responsabilidade do pai educar, né? De educar, sim, né? Dos pais, né? Mas sabe aquela coisa de a gente é responsável por todas as crianças, assim, no sentido de a gente tem que cuidar delas, sabe? Pensar muito sobre isso, criar mecanismos que protejam, né? Então. Sim. Esse caso de tirar um pouco o acesso ao digital na escola é um desses fatores, né? Que Hoje tem também o pensamento de limitar o tempo de tela, né? Então, tipo, a Yoyo, acho que ela pode 1h30 um dia de semana, assim, sabe? Assistir TV. E lógico que ela reclama. Eu pensando na minha infância e adolescência, né? Eu teria ficado tão revoltada, eu teria brigado, sabe? Pra ter aquilo. E eu não sei, eu não sei se isso impactou de forma saudável o meu cérebro também, sabe? Então, mas é que é porque, tipo, não é também só tirar por tirar porque tá todo mundo tirando, sabe? Porque isso faz mal, mas também tem que encontrar um lugar de fazer a substituição correta, né, também. A pessoa não pode só tirar a tela e pronto, vai ficar olhando pra tela preta, sabe? Não, e outra coisa que eu sempre falo sobre entre nós aqui, né, é como eu sinto que hoje a gente trata a infância como a gente deveria ter se tratado, sempre tratar a infância, né?
Porque a Yu fez 10, assim, mas ela ainda brinca de coisas muito infantis. E eu lembro de ter 10 anos, ter outras questões, assim, sabe? Muitas responsabilidades. Ser tratada como, mas eu já tenho 10 anos, sabe? Uma coisa assim. Ao invés de só ter deixado, você é uma criança, sabe? Sim, Tipo, eu realmente já tava pensando em namoradinho, uma coisa muito que eu considero, né? Assim, a gente não sabe de verdade qual que é o tempo das coisas, porque eu acho que cada criança tem um ritmo ali, né? Mas eu acho que essa coisa de tratar a criança como criança mesmo, não como um mini adulto. Já, né? Então, e isso vem, eu acho que também desse conversa também, né, com a matéria que a gente leu, porque hoje ainda a escola é um lugar que, tipo, te ensina a ser um funcionário. Assim, de tipo, bate sinal, você tem que estar em tal lugar. Você tem que respeitar a pessoa que está ali na frente, escrever o que ele está falando e reproduzir. Você tá só, não é nem, não sei se aprendendo, mas aprendendo a decorar as coisas para fazer uma determinada função, sabe? Mas qual que é o outro método de ensino que você acha que deveria ser feito, sabe? Não, eu sei então, mas é que é tipo, é o ensino que seja o que eu sempre falo, que é tipo, realmente o aprender, a descobrir coisas, né? E não só reproduzir o que o professor tá te mandando numa prova e você vai decorar e passar, entendeu? Porque hoje basicamente é isso. Você. Claro que eu e você provavelmente somos pessoas que tiveram um pouco dessa consciência, mas muitas das pessoas aprendiam para fazer a prova só. Ué, eu aprendi muita coisa só passando Então. prova. E foi assim que eu decorei coisas. Então, mas Menos você a ainda regra chegou a decorar direita. coisa, Mas muitas das coisas é tipo, você. Não, mas eu acho que é normal você esquecer. Não, claro que é normal esquecer e tal, mas Porque você não usa. eu acho que o método de ensino ainda é muito antigo, sabe? Tanto que. Tá existindo. Né, tá acontecendo um grande sucateamento da educação Então, no e aí, país inteiro, nesse mas em ponto eu São ia Paulo, chegar então, né? também que, tipo, aí entram aquelas problemáticas, tipo, o meu filho está sendo doutrinado na escola, não Não, sei o esse negócio de quê. doutrinação, isso nem é uma coisa que. Alguém me contou. Não, aconteceu com a Yui. Sim, Ela falou que a professora chegou a brigar com outro aluno que falou que não gostava do Bolsonaro. sim. Você entende isso? E ela incentivou os outros alunos Uhum. a ir em cima desse menino. Uhum. Não, e ainda vão ainda argumentar que, tipo, pô, mas é uma escola particular, então Não, eles então. escolhem o que eles vão ensinar. E aí fala assim: é muito engraçado como é aquela coisa, né? A direita faz tudo que ele acusa a esquerda de fazer, né? E nunca aconteceu isso Sim, comigo. sim. Eu só estudei em colégio particular. Uhum. E, assim, lógico que tem um pensamento muito mais de direita, tanto é que quando Uhum. a gente era criança, inclusive você mesmo, a gente tinha um pensamento muito mais de direita. E simplesmente porque é aquilo que existe. Sim, Então, assim, porque. nunca existiu uma doutrinação de esquerda. Não, então, Você eu acho que a entende? própria lógica mesmo da escola ser esse lugar de praticamente um lugar que exalta essa meritocracia, você acaba tendo esse pensamento mesmo sem você se dar conta disso, Não, sabe? e esse negócio da educação militar e do Tarcísio querer implementar o que eu vivi na etapa, né? Uhum. De classificar os alunos de acordo com as notas. Uhum. E isso Então, causa um prejuízo na cabeça, assim, é sim. terrível, gente. Uhum. Essa coisa da meritocracia, assim, é muito limitada, Uhum. Então, sabe? que é isso que culmina toda essa história que eu tô falando. Que, Mas não é tipo, a regra também, né? claro, mas a maioria das Assim, escolas agora querer implementar são isso. em todas as escolas, sim, aí vai E virar uma regra. aí, com a tecnologia que teoricamente era para vir para agregar, Uhum. acaba sucateando ainda mais a educação. O professor vai ter que aprender a mexer em todos os sistemas O professor já não recebe bem, digitais. né? Pra Então, começar. ele já não recebe, ele vai ter que saber dar aula agora online, ele vai ter que saber fazer matéria online, ele vai ter que saber fazer as atividades, corrigir as atividades online, vai ter todo esse problema e depois ainda nos últimos anos com o negócio da inteligência artificial, muita matéria sendo reproduzida e distribuída, Não, o negócio da inteligência criada por artificial. inteligência artificial, e aí acaba tipo reduzindo ainda mais a quantidade de informação que você tem, né? Tipo, num livro, numa coisa didática assim, Então, foi revisada, foi várias pessoas que escreveram, não sei o quê. Na inteligência artificial, muitas vezes eles só jogam
para reduzir tempo, reduzir custo, reduzir tudo, sabe? Então, é que assim, a velocidade das informações também, eu acho que você só ter um material impresso, que foi impresso, tipo, sei lá, a gente usava muito livro, que era, tipo, sei lá, a 10ª edição dele, então, assim, já foram muitas, né? Hoje em dia, eu acho que isso é muito mais difícil. Então, eu acho que eu entro nesse lugar também, tipo, será que só tirar, Uhum. sabe, o digital é o correto? Não sei. Não, eu Sabe, porque é muito mais fácil você revisar, você atualizar, você gastar muito menos papel, entendeu? Então é muito mais sim, ecologicamente claro. viável, mas eu acho que assim, a gente não pode deixar de ensinar a escrever. Uhum. Mas também, será que a gente também não tá sendo só meio Não, arcaico, sabe? No mas é que sentido eu de acho que ninguém mais escreve hoje, a pelo gente não escreve menos. mais. Não, eu sei, mas pelo menos, tipo, na matéria que a gente viu, eram conceitos consolidados pela academia há muito tempo, sabe? Coisa de guerra, assim, que aconteceu 100 anos atrás, e a inteligência artificial que Não, tá, aí eu vou escreveu entrar. totalmente errado, Não, aí entendeu? o que eu quero dizer sobre. Eu acho que o que tem que existir também, porque eu acho que só você abolir assim não faz sentido, porque vai ser uma realidade na vida dessas crianças mais pra frente. Sim. É lógico que assim, eu acho que tem que ter uma divisão, tipo, primeira infância ali, você aprende a escrever tudo mais sem nenhum contato, mas a partir do momento que a criança realmente entra pro ensino ali, ela precisa saber lidar com a internet. Inclusive, tipo, a inteligência artificial é uma coisa muito recente, mas você precisa ensinar, principalmente os professores. Nossa, deu uma subiada. Você precisa ensinar não só as crianças, mas os professores, sabe? Capacitar eles no sentido de. Gente, você precisa saber lidar com a inteligência artificial. Você não pode só aceitar a informação que tá vindo, porque é isso que as crianças estão fazendo. Joga. A Yuyu, aconteceu isso com a E não Yuyu, só né? as crianças, né? Não só as crianças, de fato, né? Então, mas essa é a dificuldade. Uhum. Tem muita gente e, tipo, a informação tá aí. Uhum. E é muito rápido que Sim. esse questionamento sobre as inteligências artificiais tá acontecendo. E mesmo assim, tem gente que acha que é só você jogar lá e ele já te deu tudo. Sim. Que você não precisa revisar. E isso tá acontecendo com a Yoyo, num colégio super bom, particular, dela só jogar. E aí, como assim, a gente tem esse nível, assim, de entendimento, eu acho, pode ser falado assim, mas eu me sinto meio, ai, nossa, né? A mais inteligente do mundo. Mas no sentido de. A gente sempre pergunta, questiona ela. Eu falei pra Larissa sempre questionar ela também. No sentido de, mas você revisou? Você viu que o que ela falou é verdade mesmo? E ela falou, não. Entendeu? Então, o problema não é ela utilizar a inteligência artificial como ela é uma uma ferramenta. ferramenta. Porque é pra isso que ela existe. Mas você tem que revisar o que ela tá te falando. E as pessoas já não têm mais esse hábito porque é muito mais fácil. E é assim, mas é uma ferramenta pra facilitar, mas você precisa revisar. Exato, veio desde aquele momento do autocompletar, né? Do telefone, assim, também, tipo. Então, muitas das coisas, às vezes, a gente vai esquece como escreve, como fala, como. Porque já tem o recurso de É autocompletar. uma forma, literalmente, de emburrecimento. Você vai tendo cada vez menos habilidades. E é sobre isso, assim, sabe? A gente fala muito sobre como as pessoas estão ficando mais burras, como as palavras não têm mais significado. E eu acho que é sobre isso também, porque você só lê palavras jogadas, em vez de você. Sim. Gente, um rápido Google, você joga só a palavra, já aparece significado. Ou você coloca, tipo, palavra significado, você dá uma lida rapidinho, aí dá pra usar nesse contexto. Mas ninguém mais faz isso. Sim. Esses dias aconteceu aí da matéria, eu não vou lembrar qual foi o veículo, mas uma grande revista brasileira em que uma jornalista escreveu sobre como a Bruna Marquezine, que a gente vai falar no vídeo sobre o Oscar, ela estava moderna e atemporal. Como a pessoa é moderna e atemporal ao mesmo tempo? Sim. Ela é moderna, retrô, moderna. Não existe isso, sabe? São coisas que são literalmente o oposto. Sim. Entendeu? E é uma jornalista. Então, isso da palavra não significar mais nada, das coisas, sabe? Não terem mais o significado que tem. A gente falou também do rodízio, né? Do rodízio, o macacê, enfim. É muito profundo em todas as camadas da sociedade, sabe? Uma pessoa que trabalha com palavras, que é uma jornalista, não sabe mais, sabe? Porque tá muito naquele ritmo e tudo mais. Então, é um pouco também desse. Como a sociedade está nesse ritmo frenético, né? De capitalismo muito avançado, né? Assim.
acaba acontecendo essas coisas, né? A gente perde a capacidade de questionar as coisas, né? Porque não Muito, tem não tempo. questiona. Ou questiona muito rápido, de uma forma muito rasa, Sim. E quem que sabe? dá a melhor resposta mais rápido acaba sendo também essas inteligências artificiais, né? Também. Eu tô muito pensando sobre isso, sim, porque a gente foi gravar o vídeo ontem Uhum. e aí pifou a câmera. Não pifou a câmera, mas assim, ela deixou de gravar Ela quase para. 1 hora de conteúdo ali, Sim. porque esquentou, enfim. E aí hoje eu já tô sentindo, tipo, não, agora a gente tá atrasado. Uhum. Só que ao mesmo tempo, se você já lança muito rápido, você não tem tempo de absorver as informações que estavam ali, Sim. sabe? Então eu fico muito dividida entre entender, eu entendo como as redes sociais funcionam, Uhum. ao mesmo tempo que eu não quero trabalhar só nesse nível, Sim, nesse ritmo, sabe? Porque Uhum. eu sei o quanto faz Sim. mal. Eu precisei adoecer pra entender Sim. isso. Eu não acho que todo mundo precisa Uhum. de adoecer pra entender também. Uhum. Inclusive, acho que até se a gente parar para analisar, tipo, as primeiras notícias, os primeiros vídeos, as primeiras coisas comentadas de qualquer coisa vão ser as mais rasas possíveis, Não, né? e eu vi uma matéria, eu não lembro agora se foi da Tatler ou da Bazar. A pessoa passou uma informação errada. Não, e vai ser reproduzida porque naquele momento era a informação que você tinha, né? Não, tudo bem, assim, dentro de todas as informações que existem no Uhum. mundo, é uma informação tipo, ai, nossa, que besteira. Mas é que, tipo, ele fala, a matéria, né, fala assim, a Tiana Taylor não tem stylish. Uhum. Sim, ela tem stylish. Quem não tem stylish é a Odessa Ah, Zion. dessas aí, sim. E, tipo, é um puta veículo de Uhum. moda, Sim. passando num vídeo oficial, Uhum. lançado no YouTube Sim, oficial. claro. E aí passa essa informação que tá errada. É Uhum. lógico que isso, assim, é um grãozinho de areia dentro de Uhum. uma coisa. Mas, assim, não existe revisão, sabe? Sim. Eu acho que a gente querer também fazer um conteúdo um pouco mais, com uma curadoria, vamos dizer assim, um pouco mais assertiva também, exige esse distanciamento um pouco, assim, do imediatismo, sabe? Não, e a gente tá nesse lugar de questionamento, né? Porque também, de novo, as pessoas podem argumentar, mas você tá fora do ritmo do mundo, sabe? E isso é uma questão, sim. Uhum. Não adianta a gente. E isso em relação à escola também, né? Tipo, só tirar a tecnologia vai ser o suficiente? Eu Uhum. acho que não. Uhum. Eu acho que tem que ter um meio termo ali, né? Porque eu acho que tudo aconteceu muito rápido. Uhum. A evolução, assim, né, da tecnologia, a gente que viveu a tecnologia, tipo, surgindo, no Uhum. sentido do computador e o celular, né? Uhum. A gente realmente viveu todas as etapas. Teve uma fase do nosso relacionamento que a gente se falava por mensagem de, De de texto. texto Uhum. É muito e. na faculdade já. Então, não, Uhum. não, foi um pouco no colégio Não, não, também, mas na né? faculdade ainda, tipo, Sim, sim, demorou a muito gente estava na mais. faculdade e não tinha WhatsApp Não, ainda não na tinha, foi do faculdade. final da faculdade. É. Eu acho que isso facilitou muito. Aliás, a gente não tinha nem 4G, ou, Uhum. quer dizer, 3G Eu naquela tinha época, que ir no né? prédio da informática lá da faculdade pra entrar no Twitter, sei lá, pra mandar uma mensagem pra você. Ah, não, tinha algum acesso à internet, Sim, também, então. também. Não, eu sei, então, mas tipo, sei lá, 2009, 2010 foi quando os primeiros anos da minha faculdade, não tinha assim, o celular realmente não tinha uma conexão Super estável o boa, não. suficiente pra você ficar navegando, né? Isso que a Assim. gente sempre teve muito atualizado, assim, a gente tem essa Uhum, consciência também, tipo, a gente sempre tava com a última tecnologia e tudo mais, né? uhum, Então, a gente viveu realmente muito essa realidade, assim, né? uhum. De ver o avanço acontecendo. Imagina para nossos pais, né? Eu acho que isso é muito maluco. Sim, Porque eles pegaram, tipo, uma TV que a gente nem sabe como era, Uhum, porque já era muito diferente do que era quando sim. a gente era criança, quando a gente nasceu. Uhum. E mesmo assim, o avanço foi muito mais devagar também, Sim, né? hoje em dia os avanços são muito mais exponenciais, né? Não, então, e aí Em eu, pelo muito menos menos, tempo muda muita coisa, né? tipo, a experiência que eu tenho com a minha mãe, né? Minha mãe quer entender como funciona o computador hoje, porque ela não teve tempo de, Uhum. de aprender, Então, e a gente vê os sabe? dois extremos, né? A sua mãe que não teve o acesso ao computador, por exemplo, tentando entender como funciona o esquema de pastas, de coisas assim Uhum, do computador, né? Do computadorzão físico. uhum. E a Yuyu, que já passou pelo computador e não teve o computador, Também. entende como uma lógica de celular as coisas, que não é a Sim. lógica de pastas, as lógicas de. Não, tanto é que tem agora computadores não, né, são mais tablets, assim, Uhum. que é entre um computador e um celular ali, Uhum. né? Inclusive eu tinha falado isso pra minha mãe, porque ela entende como funciona o Tanto as celular, mas novas ela entende como gerações funciona o quanto as computador. gerações anteriores também não tem tanta essa facilidade quanto a gente teve, né? Que viveu essa transição, né? Não, e assim, eu entendo que tem tecnologias que vão ficando obsoletas e tudo mais, o avanço Uhum. vai vindo e a gente tem que se adaptar a eles. A gente mesmo, o pessoal da nossa época,
comenta algumas coisas, tipo, isso aqui é assunto para se tratar no computador grande, né? É, Tipo, sei lá, comprar um ingresso de alguma eu sou coisa, muito assim. comprar um produto que é um pouco maior, sei lá, vou comprar um computador. Não, eu Aí preciso de eu um compro um computador. celular. Eu sou exatamente a pessoa do computador. O computador é tipo meu Uhum, braço esquerdo e direito. Se eu não tenho um computador, eu não consigo me organizar. Eu não consigo usar notas, por exemplo, sabe, do celular. sim. Então, e eu acho que cada um vai trabalhando do jeito que pode, né? Eu acho que tem que ter o questionamento. Uhum, Eu acho que muita gente, você vê muito criador digital, mas assim, outros níveis, várias outras profissões, não é só quem trabalha com criação de conteúdo, mas principalmente pelo nível, pela pressa com que você tem que fazer as coisas. uhum, E isso adoece, sim. sabe? E aí eu tô sempre nesse lugar de. Exatamente porque eu adoeci, porque eu tive muita pressa de não só de conquistar as coisas, mas de fazer, de não perder o timing, não sei o quê, de viver nessa lógica da rapidez, da velocidade, né, das redes sociais, Uhum, de não entrar nessa armadilha de novo, uhum. sabe? E Que é difícil, né? Você não pensar que você não, tem e que você vê as pessoas acompanhar, cada né? vez mais Isso. adoecidas, né? Nesse ponto que eu queria chegar. Tá todo mundo doente. Isso. Pela velocidade da vida mesmo, sabe? Uhum, E tem muita gente que vai falar assim: mas é só assim que é a vida mesmo? uhum. Não é. Eu não consigo não Não, não, questionar. não é. Entendeu? Eu Isso precisei é o que chegar tá muito no fundo do sendo. poço pra, realmente revisar tudo que eu pensava. Uhum, Sabe? Tipo, não, se eu continuar vivendo assim, eu vou morrer. sim. Não só porque, né, eu me Uhum, senti assim, no sentido de eu não consigo viver assim, sim. mas assim, literalmente, sabe? É, A saúde foi pro ralo, vai tudo pro as ralo. duas, os dois casos, né? Tanto o morrer fisicamente quanto o morrer de tipo. Morrer por dentro, né? Morrer, tipo, qual que é o sentido Sim, perde, as de coisas perdem fazer sentido. essas coisas dessa maneira, E eu entendeu? sinto que todo mundo tem algum nível, assim, desse tipo de consciência. Às vezes não tem tempo de parar pra Claro. pensar. E isso é muito prejudicial pra todo mundo, pra Uhum, sociedade como um sim. todo, né? Uhum, Então é muito nesse lugar, assim, não é só tipo, vamos banir os computadores, né? Que a uhum, gente quis trazer esse assunto, assim. É muito de questionar, tipo, porra, é assim que tá acontecendo, mas é assim que tem que acontecer? sim, sim. A gente Que não precisa pode ir questionar de as um lado nem do coisas. outro também, né? A instituição de ensino ainda é muito arcaica, mas também não pode pular para esse lugar meio distópico de tudo ser uma grande inteligência artificial que vai fazer você aprender, e aí vão ter que abolir os professores e não sei o quê, e tipo, também não é assim que funciona Não, o o humano é ensino, né? extremamente importante. Inclusive, antes de dormir, eu tava lendo outra matéria pro Du. É porque eu leio muita matéria quando eu Uhum, vou dormir, porque isso me tira do mundo, uhum. né? Distrai um pouco e Não, e facilita você a talvez pegar no essa seja a sono. questão também, né? Às vezes, o negócio de tirar a tecnologia, mas talvez pensar de outra forma, sei lá, Uhum. não ter acesso à internet, mas ter a tecnologia. Sim, Não é sei, uma sabe? ferramenta, né, no A caso, ferramenta, sim. a ferramenta computador ali, né? Uhum, sim. Para o aluno saber lidar com aquilo. Eu acho que o Uhum. computador nunca vai sumir. A Não, gente não vai trabalhar só com não, não coisas, é vamos só quebrar celular as ou coisas de máquinas, não é bolso, isso. né? Não, eu acho que, sei lá, talvez criem outra forma, Uhum, enfim, mas hoje a gente precisa continuar questionando todas as tecnologias que surgem, inclusive a exato. inteligência Não, artificial. porque isso é literalmente um lobby para diminuir o custo das coisas, entendeu? É um lobby para você diminuir o custo da sua escola, né? No caso, do governo, do estado que você está inserido, para diminuir a quantidade de professor que você vai pagar, que você já paga nada Uhum. para substituir por uma tecnologia Não, que não é incentiva, né? testada, revisada, não tem nenhum estudo sobre isso. Não, reclamar muito dos professores e não. De novo, assim, reclamar muito dos professores, mas não investe em manter eles atualizados. Uhum. Não Entende? tem, não tem curso de nada Não, disso eles daí. têm que se virar, eles têm que ir Uhum. atrás, sabe? E não é o papel deles, não, Uhum. gente. É Não, da profissão. Não, porra, não é. não é. Sabe? Ele faz o serviço. Porque todo mundo. Assim, eu vejo muitos pais, desde sempre, Uhum. que meio que, tipo, agora é a escola que tem que educar. Em Uhum. algum nível é. Sim. Entendeu? Mas se você não acompanha o que seu filho o que tá É. acontecendo na vida do seu filho, e aí depois, quando ele se torna um adulto que não era o que você queria, você fala assim, ai, mas, entendeu? A Vai jogar escola culpa pra todo doutrinou ele. mundo. Então, sabe? Exatamente Uhum. isso. Vai culpar a escola porque ele tem um pensamento diferente do seu, Uhum. sabe? Enquanto você não tava lá prestando atenção. Enquanto não tiver esse movimento crítico, né? Enquanto você não está estudando na escola e ter
essa crítica ao que você tá aprendendo, o que você tá fazendo e só Mas eu acho que recebendo. outra coisa que eu queria dizer é, tipo, o pai também não acompanha, Não, sabe? é. Os E adultos também não têm tempo de se manter exato, também não atualizados sobre tem o que tá nem isso, né? acontecendo. Porque o pai também É ele raso. não vai estar em casa quando o filho voltar para a escola, da Uhum. escola. Ele não vai conseguir acompanhar a tarefa da criança. Não, meus pais No não final de conseguiam. semana ele não consegue, porque ele também vai trabalhar de Ele sábado, tá às vezes, né? cansado, Aham, né? Porque sim, os adultos ficam cansados, assim, a sim, gente não pode só falar assim, ai, mas eles não acompanham. Porra, tá sim. cansado, E trabalha muitas pra não, caralho. também, muitas das vezes, os pais não têm nem a capacidade cognitiva de Muito. acompanhar a criança, porque muitos desses pais também não tiveram oportunidade de estudar o que a criança hoje estuda, entendeu? Esquece também. Claro, Sabe, tem claro. matéria assim que você olha ali e fala, porra, não lembro do que é Uhum, isso aqui. sim. Porque, assim, não, na sua vida adulta você não vai precisar usar, mas hoje o adulto já consome as notícias e tem opiniões rasas, porque é aquilo, assim, você tá É o postando ritmo, só, né? É o sabe? ritmo. É, você não tem tempo de questionar as Uhum. coisas também. É. Então, como é que ele vai conseguir acompanhar também? É muito profundo, né? Então, era onde eu ia chegar, que é isso. A escola tem que ser um lugar para você ser crítico, não um lugar para você Pra só questionar, né? receber ordem e Não, receber não, então. a matéria, vamos dizer Essa assim, né? lógica de escola militar me deixa, Uhum. juro, sabe? E isso está tentando ser implementado em todas as escolas de São Paulo, né? Do Brasil, sei lá. É, a gente não sabe do nível Brasil, mas nível Aham. São Paulo a gente sabe, né? Né, então. E eu sou terminantemente contra, Uhum. sabe? Sim. Não tem meio termo nisso aqui, não, porque Uhum. não é esse tipo de coisa com que eu concorde mesmo. Uhum. Eu acho que se você não é ensinado a questionar, que tipo de adulto você vai se tornar, Uhum. sabe? Exato. Ai, não pode questionar autoridades. Algumas autoridades você tem que sim Uhum. questionar. Você Sim. não pode só aceitar, tipo, é assim que o mundo Uhum. funciona. Não, e Que esse ó, o mundo tá pessoal acontecendo. mais biruleibe das ideias tem certeza que eles estão aplicando o método Paulo Freire nas escolas de São Paulo, né? Exatamente o É oposto, porque né? não sabe o que que é, né? Aham. Enfim, falamos muito. Não sei se essa é uma discussão que tem fim, Não, por enquanto não, né? Ainda tá no processo. mas a gente quer saber aí o que vocês pensam sobre isso também, né? Uhum. Se. Eu acho que não é um assunto só pra quem tem filho, sabe? Não, claro que Tem não. que ser Todo uma mundo, questão. pelo menos a gente, é, todos passaram também pela educação, Não, né, e quem tem filho, na na verdade, pode escola. até ter um pouco mais de contato com isso, Uhum. assim, do que a gente, por exemplo, que tem Sim. através da Yui, mas assim, a gente não Uhum. é pai e mãe dela, né? Também é. A gente não tem esse contato tão direto, Uhum. apesar de a gente, às vezes, ajudar com lição de casa tudo Sim. mais, né? Mas É um pouco mais distante. a gente sempre tem que fazer esse movimento de quebrar É. como é que é? Se quebrar essa corrente, assim, de tipo, Disso a aí, gente né? não teve tempo, é só deixar a criança largada, não sei o quê, porque foi assim com a gente, não sei o quê, blá, blá, blá. É que eu tô um pouco bitolada, né? Eu já pensei em, tipo, e se eu ligar nessa escola e perguntar sobre a grade curricular? Isso nem era a Yui, assim, era eu Uhum, querendo saber mesmo, porque é uma grande questão, né? Eu uhum, acompanhei um pouco, tipo, das escolas que sim, a Yui ia entrar aqui em São Paulo. uhum, Eu vi grade curricular, tudo mais, uhum, né? Já acompanhei um pouco, mas mesmo antes sim. disso, já era uma coisa que me deixava É, muito pensativa exatamente pelo que eu vivi na minha vida, uhum. né? Você não tanto porque você não trocou de colégio, né? Não, não. Mas quando eu troquei, eu tive muito essa quebra, né? E Uhum, do colégio que a gente fez aqui perto, a gente, digo eu, e as minhas amigas, né? Mas pro etapa, foi uma quebra, assim, muito abrupta. uhum, Então. E foi muito violento, assim. Hoje eu consigo ver. E é sim. uma questão que eu levei pros meus pais também, né? Uhum, Mas, assim, eu sei também que foi o melhor que eles podiam fazer por mim, claro. sabe? É Uhum, o que eles achavam que era correto. Eu acho que hoje em dia a gente sim tem que conversar com o filho nessa tomada de decisão, uhum, sabe? Tipo, sim. ó, é isso aqui. Eu acho que é o melhor pra você. O que que você pensa sobre isso? Uhum, E aí, assim, você ouvir a opinião dele, mas é claro que você não pode só ir pela opinião do seu filho, claro. porque, assim, no final, quem toma a decisão é você. Mas eu acho que precisa ter esse tipo de conversa, entende? Lógico que, assim, mesmo que não seja. No meu caso, meus pais, eles podiam fazer aquilo de pagar um colégio mais caro, bem mais caro, né? Mas às vezes tem pais que não têm essa Uhum, oportunidade. Mesmo sim. assim, eu acho que é uma conversa que você precisa ter com seu filho. Fala, filho, Uhum, infelizmente, eu não consigo te pagar o melhor colégio. É isso aqui que eu posso uhum, oferecer pra você. sim, sim. E talvez você precise complementar com alguma coisa, sabe? Mas ter essa conversa honesta Uhum, com o filho também, pra ele ter noção, tá?
com o que eu tô lidando, sabe? E Sim. eu acho que falta muito isso, assim, é uma coisa da minha própria experiência, Até pra claro. alinhar a expectativa, né? Porque Exatamente. nada pior do que você tá Só vivendo se jogado, né? sem Eu acho que o saber o que vai adolescente é muito acontecer. só jogado, assim, vá se virar, você já tá virando adulto, sabe? Sim. E aí é por isso que tem muito adolescente que é perdido, porque, porra, o que eu sei da vida pra fazer? Ao mesmo tempo que a gente tem muita certeza das coisas que a gente tá fazendo quando é adolescente, Ah, sim, também, né? claro. A gente tem uma certeza, assim, absoluta. Não, mas, mãe, eu sei o que eu tô fazendo, Uhum. sabe? É. É que no meu caso, minha mãe era uma coisa assim, vai lá então, vai lá então, você sabe. Vai Mais lá ou quebrar menos. a cara. Né? Mais ou menos, né? Tanto assim. Mas aí, sempre que ela fazia isso, eu já imediatamente falo, não, peraí, Uhum. sabe? Já se questionava, né? É. Talvez não tenha ido pra um lugar bom, Uhum. porque eu me questionei muito. Mas, É. enfim. E só para pincelar também, porque uma das coisas que a gente viu também depois que saímos da escola é esse negócio do novo ensino médio, né? Também que ainda está tirando matérias que eram comuns, né? Ter matérias, tipo, obrigatórias, né? Uhum. No ensino médio, para criar também mais alunos que serão mais funcionários ainda, entendeu? Massa de manobra É, apenas. mais funcionário de indústria, mais funcionário de empresa e Juro tal. que é isso que você quer pro seu filho, Uhum, sabe? Que ele só seja massa de manobra. uhum. É, de Não é nem isso, novo, é massa de força de trabalho, basicamente, né? e assim, eu acho que é uma forma digna de viver, tá? Uhum. Não acho que todo mundo Não, lógico, queira, uhum, né, ser alguém super disruptivo, uhum, que vai mudar o mundo e tudo mais. Às sim, vezes você só quer estar ali sobrevivendo e tá sim, tudo bem, uhum, sabe? Não é assim nesse lugar que a gente quer entrar. sim, Mas ao mesmo tempo, se você quiser ser outra coisa, você precisa ter, sabe, uhum. tentar dar a oportunidade o máximo que você Sim, a pode. escola teria que ser esse lugar para você conseguir desenvolver isso, né? Então, e é nesse lugar que eu acho que a gente, quando se fala sobre a educação muda, é nesse lugar, Uhum, sabe? De você não só absorver aquela informação como correta, no sentido de não vai também querer relativizar a realidade, que, uhum, né, é o que estão sim, fazendo. Mas no sentido de, tá, é isso que aconteceu, então é o pensamento crítico mesmo. uhum. Você só adquire isso se você lê muito, se você se interessa. E eu acho que é nesse lugar que o pai tem que entrar. Se Sim, interesse pelas sim. coisas. E a escola também tem que ser interessante, né? Não, e assim, essas coisas de jogo, por exemplo, sabe? Tipo, seu filho gosta de jogo, legal. Mas vamos tentar aplicar o jogo, então, em outras formas de Uhum. entendimento de Sim, mundo, sim. sabe? Não só tratar, tipo, joguinho é super vazio e tudo mais. Uhum. Mas tá, ó, tem isso aqui, Uhum. e assim, lógico que o pai vai ter que querer se interessar pelas coisas. Mas tem que se Aí interessar, sim, porra. aí sim a gente vai entrar um pouco no método do Paulo Freire, né? Que Hum. é você aprender as coisas com as realidades que você tem no mundo, né? E tipo, onde que isso tá errado? Né? Sabe? Uhum. É isso que é extremamente importante, porque você tem as ferramentas que você tem. Uhum. Lógico, você Sim. pode adquirir novos ao longo do caminho, e isso é muito uma coisa de joguinho, Uhum. por exemplo. Mas é de. É isso que você tem que aprender aprender a aprender, Uhum. né? Então você só vai aprender a aprender, e essa é a lógica do joguinho que eu acho que pode ser aplicada. Uhum. Então vamos aplicar isso aqui em outro Sim. contexto. Ó, dentro desse contexto, agora você vai Uhum. entender isso aqui. Esse Ah, daí é a lógica do método científico, né? É você analisar as coisas criticamente e aplicar elas para ver um resultado, entendeu? uhum. E não só reproduzir uma coisa, assim, sabe? Enfim, fica aí uma sementinha, inclusive pra gente Uhum. mesmo, né? Acho que a gente ainda vai tratar várias vezes Ah, sim, sobre isso, não, porque é algo que permeia, assim, isso quando nossa. for realidade pra gente É. também, a gente vai ter outra percepção, mas eu acho que é importante a gente ter Uhum. registrado isso em algum lugar, Uhum. inclusive pra gente mesmo, sabe? Mas a gente Sim. quer ouvir a opinião de vocês. O Uhum. que vocês pensam sobre isso? Uhum. Como foi, né, Como foi a a escola para você? adolescência e infância, enfim, pra Uhum. vocês. Se vocês viram esses absurdos também que estão Se vocês acontecendo também foram nas crianças que tiveram escolas. muita tecnologia na vida, né? E Uhum. como isso impactou. Eu não sei ainda o impacto que isso teve na minha Uhum. vida. Talvez não muitas Nossa. boas, afinal, tenho muitas questões de ansiedade, por exemplo, e Uhum. talvez isso seja sim um reflexo de eu ter sido uma criança extremamente online, né? De Uhum. estar sempre muito informada, Sim. enfim, muitas Ter questões. as coisas imediatas, né? Isso Uhum. acaba tendo os pontos positivos e também os negativos, né? Um episódio bem mais sério hoje, Uhum. gente, sem Um pouco mais palhacinho. comprido também, mas é a seriedade que exige esse tema, né? Uhum. Então é isso, por hoje Então, é isso. certo? Quinta-feira, dia 19 de março, a gente se vê na próxima. Tchau, gente. Tchau!